Se você é católico, com certeza já ouviu falar sobre o combate espiritual. Já deve ter ouvido falar sobre anjos, sobre demônios, sobre a intercessão de São Miguel Arcanjo, sobre a sua famosa quaresma. Mas o que é que no final das contas tudo isso significa na vida de um católico? O que exatamente a Igreja Católica ensina sobre isso? Será que o demônio realmente está por trás de tudo de ruim que acontece na nossa vida? E principalmente, como nós devemos reagir e combater os combates espirituais sem nos deixar levar pela preguiça, pelo esmorecimento, pelas superstições e pela falta de fé? Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, e esse vídeo chega num dia super propício, pois hoje, no dia 15 de agosto, nós damos início à Quaresma de São Miguel Arcanjo, que se estende até o dia 29 de setembro, quando acontece a festa dos Santos Arcanjos dentro da nossa igreja. Mas esse vídeo não é para te ensinar a fazer a Quaresma de São Miguel, até porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas o vídeo de hoje é para que a gente finalmente consiga entender o que é o combate espiritual, mas principalmente para que a gente saiba por que estamos lutando, por quem estamos lutando e como lutar. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz, então eu te convido a pegar um cafezinho, aproximar a sua cadeira, a ficar aqui um pouquinho comigo, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre combate espiritual. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida cristã, a vida católica, é uma eterna batalha. E talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis de aceitar, que uma vida com Jesus não vai ser livre de lutas e muitas vezes acarretará muito mais lutas do que uma vida sem ele. A própria Escritura nos diz que nós teremos muitas batalhas a vencer, como São Paulo vai nos dizer em várias de suas cartas. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do demônio. Essa imagem na Bíblia não existe para que a gente fique assustado, para que a gente fique temeroso, mas para que a gente possa entender que realmente existe essa batalha pela nossa alma e que não é tão fácil assim permanecer nos caminhos do Senhor. Que não é uma vida qualquer, e sim uma vida que necessita de uma batalha constante, uma batalha contra o pecado, uma batalha contra o medo, uma batalha contra nós mesmos. E sim, existe uma realidade espiritual que a gente não pode simplesmente ignorar. A Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica, a tradição da fé católica como um todo, conta que existem anjos decaídos, e a partir do momento em que Lúcifer foi expulso do céu, esses anjos também foram expulsos com ele. E esses são responsáveis por nos tentar aqui na Terra. Eles fazem de tudo para que a gente se perca e para que a gente não permaneça nos caminhos do Senhor. Mas algo que muitas pessoas têm se sentido confusas e têm agido de formas confusas é porque acham que o demônio é o oposto de Deus. Acham que existe Deus e o demônio, como se eles fossem medidos pela mesma régua, mas o Senhor ele é absoluto, ele é soberano, enquanto o demônio, Satanás, Lúcifer, ele é apenas uma criatura. Ele não tem soberania alguma sobre nós e ele já está derrotado. Então essa é uma das primeiras verdades em que a gente tem que entender para que nós consigamos combater o bom combate da melhor forma. E isso se interliga diretamente com o segundo ponto que a gente tem que conversar nesse vídeo, que o foco do combate espiritual não é o demônio, é Cristo. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes do vídeo, porque quando você vai pesquisar sobre o combate espiritual na internet, é muito comum e muito fácil que você encontre conteúdos que giram em torno de perguntas como: será que isso foi um demônio? Será que eu estou sendo atacado? Será que isso é uma ação demoníaca? E aí, sem perceber, as pessoas começam a colocar o demônio como um foco. Elas ficam mais preocupadas em derrotarem o demônio do que apaixonadas por Jesus. E o foco do combate espiritual passa a ser ele, e não o nosso Salvador, entende? O cristão não tem uma vida centrada olhando para o inferno. O cristão tem uma vida centrada olhando para Cristo. Nós não acreditamos em dois poderes equivalentes, como eu acabei de dizer. Não existe um Deus bom e um Deus ruim. Não. O Senhor é soberano, e o demônio é apenas uma criatura que se rebelou contra ele. O foco do nosso combate e da nossa fé não deve ser vencer a Satanás, mas sim permanecermos unidos a Cristo. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente já entendeu metade do processo. O terceiro ponto é que o combate espiritual ele acontece muito mais dentro das pequenas escolhas do que dentro de grandes escolhas ou de grandes acontecimentos. E esse é um fato que a gente tem que ter muito bem compreendido dentro de nós para que a gente consiga batalhar da melhor forma. Quando a gente ouve a frase combate espiritual, a gente costuma pensar em coisas super grandiosas, como em exorcismos, em possessões, em grandes revelações, em grandes tentações, em grandes situações como São Padre Pio de Pietrelcina, que realmente apanhava do demônio de forma física, ou tantos outros santos que passaram por várias experiências físicas e muito mais fortes em alguns sentidos. Mas na verdade o combate espiritual, para a maioria de nós, acontece dentro das pequenas escolhas, das pequenas situações e dos pequenos momentos do dia a dia. O combate espiritual está acontecendo quando em determinada situação do seu dia, se você mentir, você vai se beneficiar muito mais. Só que você escolhe falar a verdade e aí, portanto, você não se beneficia, mas você permanece no caminho reto.
E isso já é um combate espiritual em que você teve que fazer uma escolha, e naquele momento você escolheu o lado certo, entende? O combate espiritual acontece quando você diz não para um pecado que parece pequeno. O combate espiritual acontece quando você se cala, quando na verdade você queria falar muito mal de alguma pessoa. O combate espiritual acontece quando você perdoa, mesmo que o seu coração ainda doa e esteja cheio de mágoa. O combate espiritual acontece a cada dia nas menores coisas. São através dessas pequenas coisas em que a gente vai vencendo o maligno em nossas vidas. Não para simplesmente vencer a Satanás, mas para permanecermos verdadeiramente unidos ao Senhor. O combate espiritual acontece quando a gente cai e nós precisamos nos decidir se permaneceremos no chão ou se iremos nos levantar para retornar ao Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica fala algo muito bonito quando ele fala sobre a oração. Ele já diz que a oração é um combate. Talvez o seu maior combate espiritual nessa situação que você tem vivido na sua vida seja justamente a oração. Rezar quando não tem vontade, rezar quando você queria fazer qualquer outra coisa menos estar na presença do Senhor, rezar por obediência, rezar por amor. Rezar sem vontade é o maior combate espiritual que a gente pode fazer. Assim como Santa Teresa d'Ávila, que ficou na presença do Senhor contando tijolinho por tijolinho daquela igreja, simplesmente porque ela sabia que precisava estar lá e não porque ela queria, e aquele momento foi o melhor momento de oração que ela já fez na vida, conforme as palavras do próprio Cristo, assim somos nós. Esse muitas vezes é o maior combate espiritual que você vai ter na sua semana. Rezar o terço quando você queria estar assistindo qualquer outra coisa, fazer uma oração, uma jaculatória, fazer a quaresma de São Miguel quando você queria estar fazendo qualquer outra coisa, acordar cedo na madrugada para poder rezar, para poder fazer o seu estudo bíblico enquanto você gostaria de estar ainda descansando um pouquinho mais, isso já é um grande combate espiritual. Então nós chegamos ao quarto ponto. Como um católico realiza um bom combate espiritual? Porque a gente falou sobre tudo isso, mas talvez você esteja se perguntando, tá, Duda, mas como é que eu faço esse combate espiritual? E muitas pessoas deixam isso de forma rasa, achando que tem uma oração específica que vai te proteger de todo mal e aí pronto. A sua batalha já tá ganha. Mas não é assim. Sempre é muito mais profundo, porque a nossa fé é muito mais profunda do que simplesmente uma oração mágica que resolve todos os seus problemas. Até porque essa oração nem existe, tá? O primeiro passo para se combater um bom combate é justamente a oração. Não rezar simplesmente quando nós temos problemas, quando nós precisamos que o Senhor realize um milagre nas nossas vidas, mas rezar quando estamos cansados, quando estamos aflitos, quando estamos irritados, quando estamos contrariados com alguma coisa. Isso é perseverança, isso é humildade. Isso é permanecer unido a Cristo. Isso já é um combate espiritual. O segundo passo são os sacramentos, e que é muito importante que a gente entenda que o combate espiritual não é separado de uma vida sacramental. Então reze, se confesse, tenha a primeira comunhão, tenha o batismo. Se você reside junto com uma pessoa e não é casada, busque o matrimônio. Se você tem filhos que não são batizados, busque batizá-los. Estar presente na vida sacramental da igreja é essencial para que nós possamos vencer os nossos combates. A confissão não é algo que a gente faz só porque estamos em guerra. A Eucaristia não é uma arma mágica. Mas sim, tudo isso nos comunica a Cristo. Cristo se faz presente em nossas vidas através dos sacramentos. E por isso que é muito importante que a gente esteja sempre muito próximo deles. Quantas pessoas estão dentro da igreja e são tão atacadas pelas tentações do maligno, justamente porque não estão próximas dos sacramentos? O meu pai sempre dizia uma frase que soldado ferido não ganha uma guerra. Um soldado ferido ele não consegue nem se salvar e nem salvar os outros soldados. E nós ficamos feridos quando estamos longe dos sacramentos, quando estamos longe da confissão. Para casais que moram juntos há tantos anos e não são casados, estão feridos também. Casais que têm filhos que não são batizados estão feridos também. E é por isso que nós devemos ter humildade e perseverança nos caminhos de Cristo e aceitar que nós precisamos estar próximo disso que Ele dá de bandeja para nós, que são os sacramentos. Nosso combate espiritual será muito melhor vivido e vencido estando unidos à área sacramental da igreja. O terceiro passo é a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, esteja em contato com a palavra de Deus. Quando Jesus, no deserto, respondeu ao tentador, respondeu ao maligno, ele respondeu usando a palavra de Deus. Não é simplesmente um livro com várias folhas, não é um manual, mas é uma pessoa na qual nós devemos nos relacionar. O Senhor diz ao seu povo, fala ao seu povo, através da igreja e através das escrituras. Por isso que é muito importante que nós tenhamos esse alimento, que nós nos alimentamos da mesa da palavra. O quarto passo é a penitência e a mortificação, que é simplesmente quando nós lutamos contra nós mesmos. Nem toda vontade minha eu devo dizer sim, nem tudo aquilo que eu quero eu devo fazer, nem tudo aquilo que eu tenho vontade deve ser realizado. Essa atitude de mortificação vai calando os nossos desejos interiores e vai nos reeducando, vai nos disciplinando para que a gente entenda que nem tudo é do nosso jeito. E as coisas devem ser feitas a partir da vontade do Senhor. E a partir do momento em que nós dizemos não
para as nossas próprias vontades, isso já é uma mortificação. Isso já é uma escolha em permanecer unido a Cristo. Porque nós temos a nossa concupiscência, a nossa carne, ela quer o pecado. Por mais que a nossa alma deseje o Senhor, a nossa alma grite por Cristo, o nosso corpo ele deseja o pecado. E é por isso que é uma decisão diária dizer não. Por hoje eu não vou mais pecar. Um PHN eterno, que não deve se estender apenas por hoje, mas por uma vida inteira. Todos os dias, não, eu não vou mais ser incasto. Não, eu não vou mais cometer o adultério. Não, eu não vou mais mentir. Não, eu não vou mais enganar as pessoas. Por hoje, não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu continuarei lutando contra mim mesmo. O quinto passo é estarmos unidos a Nossa Senhora. Não porque ela seja uma deusa ou porque ela seja equivalente ao Senhor, mas sim porque depois do Senhor, depois do nosso Deus, ela é o maior ser vivente que já pisou nesta terra. E ela intercede por nós. Ela nunca vai nos afastar de Cristo, mas ela nos aproxima dele. Ela, com seu abraço maternal, com seu colo carinhoso, está aqui para nos ajudar. Ela é o meio mais eficaz e mais rápido para que a gente possa vencer o nosso bom combate e chegar à eternidade. E o sexto passo que muitas vezes a gente se esquece e até banaliza é o acompanhamento espiritual. Nem tudo é ação demoníaca, tá? Nem tudo é o demônio, nem tudo é algo extraordinário e sobrenatural que está acontecendo. Muitas vezes é porque a gente não consegue se entender. E aqui também entra a ajuda psicológica, a ajuda de um bom psicólogo, ajuda de uma pessoa na qual você confie para acompanhar o seu espiritual, que é um sacerdote, e também acompanhar o seu psicológico, que é um psicólogo. É muito interessante, muito importante que a gente compreenda que não é só porque nós somos católicos e cristãos e que a gente não acredita na área dos psicólogos, que a gente acredita que psicólogos não existem, que psicólogos não deveriam existir. Eu faço psicologia e como uma estudante apaixonada por essa área, eu digo com total firmeza que nós precisamos de psicólogos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E é por isso que dentro de um discernimento espiritual e de um discernimento psicológico, nós conseguimos ter esse discernimento. Compreender aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de nós mesmos e aquilo que vem do maligno. Tudo aquilo que pode ser resolvido com uma decisão, tudo aquilo que pode ser resolvido com uma oração. É muito importante que nós tenhamos essa humildade e aceitar que a gente não precisa, que a gente não pode fazer tudo sozinho. O quinto ponto que nós devemos discutir nesse vídeo é que o combate espiritual ele não é vencido através da superstição. E ele por si só não é uma superstição. Esse é um alerta muito importante que a gente tem que conversar sobre isso e explicar às outras pessoas. Muitas vezes quando a gente fala sobre combate espiritual, muitas pessoas têm a tendência a ligarem imediatamente com superstições. Só que não se vence o oculto com outras coisas ocultas. Então é por isso que de coração, como uma amiga, eu peço para você, não busque vencer o maligno com coisas do maligno. A igreja é muito clara que a fé católica não apoia e não tem relação nenhuma com magia, com feitiçaria, com cultos ocultos e tantas outras coisas que dizem que vão salvar a sua alma, que vão salvar a sua vida, que vão fazer com que as coisas Revestivos da armadura de Deus para poder resistir a ciladas do amuletos para salvar a sua vida. A igreja é totalmente contra isso. A igreja é muito clara nesse ponto. Muitas pessoas se confundem e acham que vão vencer esse combate espiritual que estão vivendo se elas irem para o espiritismo, se elas irem para outras religiões que não tem nada a ver com a fé católica. E até mesmo quando nós falamos de orações legítimas, de orações realmente que a igreja ensina, que a igreja aprova, muitas pessoas têm a tendência a pensar assim, não, mas se eu rezar o rosário tantas vezes, Deus tem que fazer isso na minha vida, Deus tem que me dar isso. E não é assim que funciona, porque a gente não faz barganha com Deus. Isso automaticamente é uma superstição. A nossa relação com o Senhor, ela é uma relação de confiança, uma relação de amor, uma relação de família. E você não tem que ficar fazendo barganha com a sua família, apesar de que muitas pessoas fazem. Mas isso não é o correto. Não é que eu vou fazer tal coisa tantas vezes e ele automaticamente vai ser obrigado a dar o que eu quero. E aí a gente já entra no sexto tópico, que é sobre a Quaresma de São Miguel. Como eu disse anteriormente, aqui embaixo tem um vídeo bem curtinho, ele tem mais ou menos 4 ou 5 minutos, onde eu conto um pouquinho sobre a origem da Quaresma de São Miguel, que se iniciou com São Francisco de Assis. Mas o ponto que eu queria falar nessa parte do vídeo é que muitas pessoas acham que, fazendo os 40 dias da Quaresma de São Miguel, o Senhor vai ser obrigado a dar a bênção, a dar o milagre, a fazer a transformação que eles tanto querem. E isso não significa que o Senhor não possa fazer, porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser, até porque Ele vê a verdade do nosso coração, Ele vê a nossa sinceridade, Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê as nossas dificuldades, Ele vê que você acorda de madrugada todos os dias para rezar o rosário, porque você quer rezar muito pela cura do seu filho, para que você consiga engravidar,
para que a sua mãe tenha mais filhos, ou para que qualquer outra coisa aconteça na sua vida. Ele vê, ele ama e ele valoriza o seu esforço. Mas a gente não pode querer barganhar com o Senhor, entende? Não é simplesmente porque eu dei uma coisa para ele, dei a minha oração, que ele necessariamente tem que me devolver o meu milagre. Quaresma de São Miguel é uma experiência de oração, de penitência, de crescimento espiritual e de mortificação pela intercessão dos santos arcanjos, mais especificamente pela intercessão de São Miguel. Um momento onde a gente se aproxima mais do Senhor, onde a gente se santifica um pouco mais, e não um momento de barganha. Isso acaba se interligando com o nosso 7º tópico. Duda, mas por que São Miguel? Nas Sagradas Escrituras a gente conhece São Miguel Arcanjo como o anjo que combate o maligno, como aquele que combate o dragão e como aquele que realmente derruba Lúcifer do céu. E é por isso que São Miguel é o anjo combatente. Ele é o anjo guerreiro do céu. E o nome dele significa quem como Deus. Quem é como Deus? Isso já vai diretamente de encontro ao orgulho de Satanás, pois Lúcifer foi expulso do céu porque ele era orgulhoso, porque ele não aceitava que o Senhor queria criar outras criaturas que fossem a sua imagem e semelhança, porque Lúcifer queria ser igual a Deus. Lúcifer queria ser maior do que Deus. E o nome de São Miguel Arcanjo já vai diretamente contra o egocentrismo de Lúcifer. Quem é como Deus? Ninguém. Não existe absolutamente ninguém que seja igual ao Senhor. E é por isso que São Miguel Arcanjo é o intercessor pelas nossas batalhas espirituais. Porque além de ser o anjo guerreiro do céu, além de ter sido aquele que lutou contra o maligno no céu para defender o seu Senhor, ele também tem um nome que significa justamente aquilo que o demônio mais odeia. Justamente o fato de que jamais, nunca existirá nenhuma pessoa maior ou equivalente ao Senhor. Nem mesmo ele, que achava que teria essa capacidade. Então, no 8º tópico, a gente pode se perguntar, mas como eu posso viver bem esses 40 dias? Eu acredito que o ponto principal é que a Quaresma de São Miguel ela não deve se tornar uma competição nas nossas vidas. A gente tem visto na internet vários canais fazendo a Quaresma de São Miguel, mais especificamente o Frei Gilson e as irmãs do Instituto Hesed, e muitas pessoas compartilham que acordam de madrugada para rezar com eles, muitas pessoas compartilham o seu dia a dia e isso é muito legal. Mas a Quaresma de São Miguel ela não deve ser uma competição. Eu não devo comparar aquilo que eu estou fazendo com aquilo que o meu irmão está fazendo. Nossa, será que eu estou fazendo mais penitência que ele? Será que ele está rezando mais do que eu? Não é sobre isso. O importante, necessariamente, não é você acordar às 4 da manhã para rezar o rosário e a quaresma com o Frei Gilson ou com as irmãs do Instituto Hesed. O Senhor valoriza muito aqueles que fazem esse tipo de penitência, mas não necessariamente deve ser a sua. O que o Senhor pede de cada um de nós é que nós façamos o nosso máximo, nós demos o nosso maior esforço para estarmos um pouco mais na presença dele e dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, ofertar o nosso maior tesouro ao Senhor. Nós devemos nos perguntar o que é que o Senhor está nos pedindo nesse momento. Nós devemos nos focar na confissão, fazer mais momentos de oração, ter um estudo bíblico mais longo, mais frutuoso, para que no final das contas, para que no final dos 40 dias a gente não se pergunte: nossa, mas será que eu rezei mais do que aquele influencer católico? Não, porque não é sobre isso. Mas sim, para que no final dos 40 dias a gente chegue à conclusão de que nós conseguimos nos aproximar um pouco mais do Senhor. E que pela intercessão do arcanjo São Miguel, junto a toda a milícia celeste, nós podemos estar um pouco mais próximos de Cristo. E o último tópico é que a gente deve entender verdadeiramente qual o sentido desse combate. Que a gente não luta com alguma coisa, mas a gente luta por alguma coisa. A gente luta pela nossa santidade, pela nossa perseverança, pela nossa pureza, pela nossa castidade, pela nossa humildade, pela nossa perseverança, pela nossa maior confiança em Deus. Nós lutamos por sempre escolher a Cristo quando seria muito mais fácil escolher a nós mesmos. Nós lutamos pela nossa amizade com o Senhor. Nós lutamos pela nossa fidelidade a Ele. Nós lutamos para que possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu ainda sou fraco, mas eu quero ser vosso. Porque no final das contas, viver um bom combate espiritual não é viver com medo do demônio, mas sim viver rejeitando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que me afasta dele. Talvez você tenha chegado a esse vídeo achando que uma batalha espiritual é algo super grandioso, é algo extremamente sobrenatural, é algo extremamente distante daquilo que você tem vivido. Mas eu espero que você saia desse vídeo sabendo que uma batalha espiritual é justamente as nossas pequenas escolhas e as pequenas decisões do dia a dia. Talvez seja um pecado que você luta para abandonar, uma dificuldade na oração, uma falta de foco, uma falta de fé,
uma falta de fidelidade, uma vontade de se afastar de tudo e de todos. Mas eu venho nesse vídeo dizer para você que você não luta sozinho. A graça de Deus está com você, a igreja está com você, Nossa Senhora intercede por ti, os santos estão intercedendo por você, os sacramentos estão à sua disposição. E São Miguel Arcanjo nos lembra: quem é como Deus? Porque no final das contas a pergunta que a gente tem que se fazer não é se nós somos fortes o suficiente para vencer essa batalha, mas nós devemos nos perguntar: será que eu estou mesmo permanecendo em Cristo? Porque no final das contas não é sobre nós, é sobre Ele. Então, se hoje você der início à Quaresma de São Miguel, não comece com medo, comece com confiança, com fé, para que a partir dessa Quaresma de São Miguel nós possamos todos os dias pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo e possamos nos permitir sempre viver nos desígnios e nos caminhos do Senhor. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que através desse vídeo, você que tinha algumas dúvidas, eu possa ter esclarecido. Caso você queira conversar sobre mais alguma coisa, só deixar aqui embaixo nos comentários, que aquilo que eu não souber responder, eu vou pesquisar para que a gente possa conversar. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações, de comentar o que vocês acharam do vídeo, também o que vocês querem ver nos próximos, e também de compartilhar o meu vídeo com seus amigos. Ah, eu já ia me esquecendo, mas antes de terminar esse vídeo, vamos rezar juntos a oração de São Miguel Arcanjo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!